No programa de hoje, vamos tentar responder a pergunta, no meio de tantas polêmicas e desinformação, que é a seguinte: por que os combustíveis estão tão caros? A culpa é da Petrobras? A culpa é do imposto? A culpa é do presidente Bolsonaro? A culpa foi da corrupção que existiu na Petrobras e por isso justifica a sua venda? Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje, com o Rodrigo Leão, que é economista e coordenador técnico do INEP, esse instituto que desenvolve pesquisas importantíssimas para a Federação Única dos Petroleiros e diversas outras pesquisas nessa área de economia do país. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso Espaço Cidadão, você que também é pesquisador visitante da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Robson, muito agradeço o convite em nome do INEP, é uma satisfação estar falando com vocês. Vou ver se eu consigo ajudar vocês a compreender um pouco essa grande confusão em torno do preço dos combustíveis no Brasil. E a primeira pergunta que todo mundo quer fazer: a culpa é do imposto e é por isso que a gasolina está tão cara? Hoje, por exemplo, nós observamos na bomba o preço de R$ 5,67 na capital do Rio Grande do Norte, Natal, por exemplo. Olha, Robson, não. Primeiro, assim, é difícil a gente dizer que há um culpado. Tem várias questões em torno do preço. Então, assim, a gente tem diferentes aspectos que estão influenciando nesse aumento. O imposto é um deles que tem que ser olhado. Mas quando a gente, de alguma maneira, segrega o preço, porque o preço, para as pessoas entenderem bem rapidinho, é composto por vários fatores, né? Então, tem o preço da produção, da importação, tem as margens do posto de gasolina, as margens dos distribuidores, tem os impostos, tem o preço, no caso da gasolina, do etanol, porque o etanol é misturado na gasolina, o biodiesel, no caso do diesel. Então, assim, tem vários componentes que influenciam na trajetória do preço. Mas, sem dúvida, o principal componente que está, vamos dizer assim, puxando essa alta do preço nos últimos meses é o preço da Petrobras. Então, só para te dar um exemplo, Robson, o preço médio do diesel, a gente fez um cálculo aqui, de maio a fevereiro, ele subiu de R$ 3,20 para R$ 3,76, né? Teve um aumento aí de 56 centavos. Desse aumento, né, teve uma queda da margem dos distribuidores do posto de mais ou menos 20 centavos, e o restante, todos os componentes aumentaram. Mas o que mais aumentou foi o preço da Petrobras, que aumentou 60 centavos. Então, os impostos federais e estaduais, por exemplo, nesse mesmo período, aumentaram só 6 centavos. Então, há uma diferença substancial, vamos dizer assim, da parcela... 10 vezes mais, né? O que houve da questão do imposto. Em alguns estados, em relação a ICMS foi algo em torno de 6 centavos. Mas a Petrobras, né, para dar lucro aos seus acionistas minoritários, hoje, que boa parte, inclusive, são até estrangeiros, já não são brasileiros, além dos pedaços da Petrobras que estão sendo vendidos, que são de fora do próprio país e, portanto, não tem compromisso com a nossa economia. Ao invés de 6 centavos, que foi em relação ao imposto, em alguns estados, não todos, no caso do aumento da Petrobras para dar lucro, essas pessoas, o aumento foi de 60 centavos só este ano, não é isso? Nesse período que eu falei para vocês, nos últimos 9 meses. E o que, o que tem a ver, por exemplo, com a questão do dólar, por exemplo? Né? Que tipo de impacto sofre o dólar gera no preço da Petrobras? Porque no preço da gasolina, né, do diesel, né, dos demais combustíveis. Bom, Robson, pois eu estava, só para concluir, querendo dizer o seguinte: isso foi o nosso cálculo até janeiro, nem estamos considerando ainda esses aumentos que ocorreram em fevereiro. Esse valor vai subir para 80, 90 centavos. Mas, enfim, tentando te responder bem, assim, objetivamente, a Petrobras, ela adota uma política chamada PPI. O que é PPI? PPI é preço de paridade de importação. O que é o PPI? O PPI é o seguinte: vamos imaginar que no Brasil a gente não produza mais nada. A gente não vai produzir mais gasolina, diesel, não vamos produzir alimento, vamos comprar tudo de fora. Qual seria o preço médio se a gente tivesse que importar tudo?
Então, o que a Petrobras faz é reajustar os preços como se a nossa economia fosse uma economia que dependesse de importação. Então, ou seja, nós estamos hoje está se cobrando aqui, né, para dar lucro a essas pessoas que estão se apropriando da Petrobras. Hoje em dia está se, por exemplo, chegando ao momento de, ao invés da gente fabricar, extrair, né, refinar o nosso petróleo aqui no estado, está se comprando cada vez mais de fora e está se pagando o preço lá de fora por quanto ele é vendido o petróleo. É isso que está acontecendo? É mais grave, ó. Assim, a gente tem produção nacional ainda, tem refino nacional, mas nós estamos reajustando o preço como se não tivesse. Então, o que influencia nesse PPI é o preço do petróleo. Então, é o seguinte, se a Petrobras, por exemplo, para a gente entender, se a Petrobras, por exemplo, vamos dizer que ela consegue produzir, entregar o barril já com tudo refinado, um exemplo, a $30, por exemplo, colocando lucro, né, uma série de outras coisas, vamos dizer que ela conseguisse entregar para o consumidor brasileiro ao preço de R$50. Mas se lá fora estão vendendo a R$100 ou $100, a gente está vendendo a 100 e não a 50, que é a nossa capacidade já com lucro. Isso também incluindo, Robson, os custos de logística, porque assim, a gente importa lá fora e o Brasil é um país imenso, então nós temos que pegar isso que chega no porto e levar para o interior da Bahia, interior do Rio Grande do Norte, interior do Piauí. Então, é 100 mais os custos de levar esse combustível até lá. Então, a Petrobras, ao invés de praticar os 50 que você falou, é isso que ela tem feito. Ela pratica preço como se fosse preço de produto importado. Sem dúvida, a população brasileira está perdendo e muito com isso, apesar de muitas pessoas não entenderem. E aí eu lhe pergunto o seguinte, quando alguém perde, alguém ganha. A população brasileira está perdendo com esse aumento absurdo no preço dos combustíveis, que é a gasolina, o etanol, né, o álcool, e também o diesel. E quem é que está ganhando com isso? Quem é que está se beneficiando desse aumento absurdo? Olha, Robson, assim, eu acho que o principal setor que está se beneficiando são os importadores. A gente está vivendo aqui nos últimos 4, 5 anos uma nova realidade. Quem são os importadores, para a gente entender claramente? São pessoas, são empresas? Isso que eu são vou explicar empresas que comparam a Petrobras? Vamos tentar explicar para quem está em casa nos acompanhando. O que aconteceu nos últimos 4 anos? Para as pessoas entenderem, até 2015, mais ou menos, a gente importava muito pouco derivados para abastecer o mercado interno, tá? Então, tinha algumas empresas, alguns agentes, e a própria Petrobras importava, né, uma parte do nosso mercado para, de alguma maneira, atender o que a gente não conseguia atender com a produção nacional. Em 2016, quando a Petrobras adota o PPI, ela adota ali uma outra política na época. Qual foi a política? Ao invés dela usar o parque de refino todo, ou seja, só para dar um exemplo, vamos imaginar que no Brasil, a gente refina no Brasil 2 milhões de barris por dia. Ao invés de refinar 2 milhões, a Petrobras começou a refinar 1,5 milhão. 1 milhão e 600. Ou seja, 500, 400 mil barris por dia começou a ser atendido por importadores. Então, cresceu o número de empresas e de agentes, vamos dizer assim, microempreendedores que importam derivados de gasolina, derivados de petróleo, gasolina, diesel, por aí vai. Então, o que está acontecendo agora? Toda vez que a Petrobras demora a reajustar, esse mercado que se inchou e cresceu está gritando. Porque esses caras, eles são obrigados a seguir o preço internacional. Eles estão comprando lá de fora, se eles não venderem a preço lá de fora, eles não ganham dinheiro. Então, esse é o setor que mais está chiando por conta que a Petrobras não vinha aumentando. Então, são eles que ganham, porque eles continuam mantendo o mercado que eles têm. Então, assim, esse é um setor que, na minha avaliação, é o que mais tem pressionado e eles dependem disso para poder terem lucro e continuar sobrevivendo. E com relação a esse setor, tem como... Sim, pode falar. Não, e quem acaba sendo penalizado é o consumidor, como você falou. E quando a gente fala nesse setor, que a gente tenta dar nomes aos bois, né? E são empresas conhecidas, são pessoas conhecidas, né? Quem são as pessoas que realmente estão se beneficiando diante de tanta extorsão que a população está sofrendo? Olha, Robson, assim, são empresas de diferentes naturezas. Tem desde importadoras muito regionais pequenas, então empresas que, por exemplo, atuam no Porto do Suape lá em Pernambuco. Então tem uma empresinha ali de importação que tem pouquíssimos funcionários, importa ali para um determinado mercado. Tem desde empresas muito pequenas até empresas gigantescas como as distribuidoras, o Grupo Ultra, por exemplo, faz importação.
ou então grandes traders, ou seja, são empresas que vivem de comercializar produtos. Traders, para quem está nos entendendo, são aquelas empresas que fazem importação e exportação de uma variável imensa de produtos. Então, tem grandes empresas, uma delas, por exemplo, que me vem agora é a Bunge, que está ligada à Glencore, que é uma gigantesca multinacional do ramo. Então, você tem 3 grandes grupos que a gente vê por aí, Grupo Ultra, a Bunge e outras empresas, até empresas muito pequenininhas que fazem importações mais locais. Então, é um mercado que cresceu e tem vários atores. E uma outra coisa importante se destacar o que é que o Brasil está perdendo com o fato da gente estar diminuindo o nosso refino de petróleo aqui, mesmo tendo petróleo em abundância, mesmo tendo a condição de refinar este petróleo aqui. Eu queria que você explicasse para o pessoal, porque eu me recordo que, por exemplo, ainda até a gestão a última gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, a gente refinava em torno de 90% do petróleo bruto aqui no nosso Brasil. Começou a descer esse refino, Temer provocou uma mudança importante nessa política de preço também da Petrobras, que a gente era price maker, passou a ser price taker, passou a tomar esse preço de fora, que é isso que você explicou no início. Em vez de a gente ter o nosso próprio preço para o nosso povo brasileiro, a gente passou a pegar o preço de fora pagando em dólar e passou a gerar emprego e renda lá fora. Ao invés de gerar emprego e renda aqui e fazer o combustível mais barato aqui. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos acompanhando esse processo, que hoje me parece que é algo em torno de 70%, né? A gente está comprando fora, refinando aqui e pagando mais caro. Bom, o que acontece é o seguinte, como você bem explicou, Robson, era 90%, na época do governo Temer chegou a menos 70%, tá? Então, e hoje nós estamos utilizando em torno de 80%, 80 e poucos por cento. No último ano, teve um aumento em relação principalmente ao governo Temer. Bom, qual que é o principal? Imagine se a gente tivesse na casa dos 70 hoje, né? A situação estaria provavelmente muito pior. Aí era mais de R$6 o preço da gasolina. Porque aí os importadores teriam mais mercado e provavelmente a situação estaria mais complicada do que está. Bom, Robson, assim, do ponto de vista da indústria do petróleo, tem 2 questões fundamentais, tá? O que grandes produtores de petróleo fazem? Tá? Eles tentam refinar tudo que eles podem no mercado interno e exportam o que não tem. Então, a gente pegar a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, eles estão investindo lá em refinaria e petroquímica, para eles não dependerem de ter que importar produtos finais, tá? E aí, o que sobra, eles exportam. E o que acontece em países assim, Robson? Então, quando o preço aumenta, ao invés de eles aumentarem o preço na bomba, eles pegam essa receita que eles ganham com as exportações de petróleo cru, como eles exportam esse excedente, quando o preço aumenta, eles ganham mais dinheiro, tá? E subsidiam o preço interno. Então, eles usam esse dinheiro a mais para não encarecer o preço do diesel da gasolina. Então, esse país, se você pegar o último ano, o preço do diesel na Arábia Saudita estava estável. Não teve alteração no último ano. Então, países que têm grande estrutura produtiva... E é o que acontecia no Brasil antes, né? Isso. Qual que era o problema do Brasil? Aí que eu entrei um pouco. A gente ainda não está nessa situação de ser um grande exportador de petróleo. Nós somos um pouco por essa coisa que você falou. O Brasil está crescendo em exportação, porque a gente não está refinando tudo aqui. Se a gente pegasse todo o petróleo e refinasse tudo aqui, a gente ainda ia ter um pouquinho de necessidade de importar. Só que quanto mais, Robson, você produz internamente, você fica menos dependente de importação e fica menos refém do preço internacional. Menos refém. Entendeu? Então, assim, são 2 questões importantes. Uma é que você fica menos refém do preço internacional, ele é uma variável importante, é bom afirmar isso, mas você não precisa ficar nessa maluquice de reajustar o tempo todo, tá? E você, Robson, agrega valor à sua indústria, porque, assim, vender nafta, vender diesel, você ganha muito mais dinheiro do que vender petróleo. Então, refinar petróleo, ter petroquímica, te ajuda a agregar valor ao petróleo. O petróleo além do que gera muito mais emprego e renda numa cadeia, porque quando a pessoa pensa na refinaria, não existe só aquela refinaria ali plantada. Isso. Existe ao redor uma grande quantidade de indústrias, polo petroquímico e tantas outras coisas que estão ali ao redor, né? Mas muita gente não tem essa noção. E quando você fecha a refinaria e você vai diminuindo esse refino aqui, a gente sofre também com o impacto de perda
de empregos e de renda aqui. Ou seja, se eu tiver errado, me corrija, mas me parece, pelo que você está colocando, que na prática a gente está deixando cada vez mais de refinar aqui, está comprando de fora, ou seja, esse nosso dinheiro que está indo para fora está ajudando ao preço da gente desligar nossas refinarias aqui, está pagando para que outros países construam suas refinarias, como na Arábia Saudita, que você falou. Exatamente, é isso. Então, assim, a gente tem um impacto em termos de preço e em termos, é isso, como assim, que a gente chama na economia de agregar valor, né? Ou seja, tornar os produtos que te deem mais retorno financeiro, esses produtos. Então, assim, as grandes empresas de petróleo são empresas que têm muito refino e muita exploração e produção, né? Então, a gente, ao fazer essa opção, a gente cria um problema, a Petrobras, no caso, né? A Petrobras está abrindo mão, os refinos vão continuar existindo. Mas, assim, isso também é uma coisa grave, Robson, só para fazer uma rápida ressalva. Uma empresa que vai comprar a refinaria, ela não necessariamente vai ser obrigada a vender no mercado interno. Pode ser que uma empresa chinesa compre e decida exportar todo o diesel lá para a China, que a China precisa, por exemplo. Então, assim, você fica menos, também você tem menos controle da distribuição do seu mercado interno. Então, tem vários problemas, tanto de não ter refino, como de privatizar o refino, que muitas vezes as pessoas não têm muita clareza. Sem dúvida. E eu gostaria que você fizesse um comentário sobre o seguinte: muitas pessoas usavam o argumento de que a Petrobras tinha que ser vendida e refinaria tudo, porque, na verdade, estava havendo corrupção. Isso justifica? A gente aqui no INEP fez um estudo interessante sobre essa questão da corrupção e privatização. A indústria de petróleo no mundo é a indústria que tem maiores casos de corrupção dentre todos os países do mundo inteiro. Isso não é uma especificidade brasileira, né? E o segundo lugar que a gente verificou nessa pesquisa são as empresas de construção civil, que muitas delas prestam serviço para as empresas de petróleo. Então, boa parte dos problemas relacionados à corrupção no mundo, eles estão associados às empresas de petróleo. E o que a gente observa é que os países adotam medidas diferentes para lidar com esse problema. E, em geral, as medidas não estão relacionadas à privatização. Ou tem medidas de caráter regulatório, você tentar melhorar as regulações para evitar esse tipo e a governança, para evitar problemas dessa natureza, e processos e uma punição muito dura para as pessoas que participam desses esquemas. Então, pois assim, né? É como, por exemplo, de repente tem carrapato no boi, aí ao invés de você dar um veneno para matar o carrapato, aí você vende o boi que vale 1.000, vende por 500, isso. E aí depois ainda tem que comprar de novo o leite, a carne, exatamente, tudo que vem derivado daquele boi que era seu e você vendeu demais, que você não tem mais poder sobre ele, né? Ao invés de ter matado o carrapato, ou seja, ao invés de ter combatido a corrupção. Lamentavelmente é o que a gente vê. Agora, me parece que há um outro argumento também, hoje em dia, no que diz respeito a esse preço abusivo que está sendo cobrado pelos combustíveis no Brasil, né? E vamos já falar sobre álcool também, né? O etanol. Mas falando ainda sobre a questão do derivado do petróleo, há também a questão de que hoje se justifica que tem que vender as refinarias e vender a própria Petrobras, ou seja, privatizar, porque ela ainda está monopolizando o mercado e, por isso, haveria uma livre competição, haveria o livre mercado funcionando e isso faria com que os preços baixassem. Isso procede, isso tem fundamento, ou é mais um conto da carochinha? Olha, Robson, assim, é muito difícil. Eu não sou economista que gosta de fazer muita previsão, mas eu posso dizer o seguinte: é muito improvável que isso aconteça. E vou te explicar rapidamente por quê. Primeiro, pelo seguinte: a PUC do Rio de Janeiro fez um estudo muito interessante sobre isso, mostrando como é que uma refinaria no Brasil pode competir com a outra. Para quem não conhece, o refino no Brasil, nós temos poucas refinarias que atendem mercados, cada um atende o seu mercado. Então, nós temos 3 refinarias no Nordeste, temos 2 no Sul, cada uma delas atende a sua região. Então, o que acontece? Vender refinaria da Bahia e vender refinaria de Porto Alegre não faz com que a refinaria lá, Refap, que é a refinaria de Porto Alegre, concorra com a refinaria de Salvador. É mais ou menos para as pessoas entenderem, ó, como se fosse assim. Vamos imaginar que a gente tem uma banca de jornal só na Bahia e uma banca de jornal só em Natal. Ninguém vai viajar de Natal para comprar revista na Bahia.
O cara vai comprar a revista, pode ser o triplo do preço. Ninguém vai pegar um voo, ter um trabalho danado para sair de Natal e comprar revista em Salvador, certo? Só se você colocasse várias, digamos assim, várias bancas de revista em cada lugar para existir uma competição de verdade. Ou seja, por Exatamente. refinaria isso jamais vai acontecer. Não se vai construir Exatamente. várias refinarias ao redor de cada estado para ver essa competição. É um exemplo que parece, por exemplo, com o caso que se argumentava na época da privatização das companhias de energia. Você tem a Coelba na Bahia, Rio Grande do Norte, por exemplo, a Cosern. Aí se pergunta hoje, o preço da energia lá em cima, quem é o concorrente da Cosern? Né? Você pode optar por receber energia de um outro concorrente, a não ser que você bota a placa de energia solar na sua casa. Né? Então, e tem um agravante, Robson, ainda, que eu gosto de exemplo da banca que eu acho interessante. Além disso, além de ser muito concentrado em vender mercados, as refinarias têm perfis diferentes. Então, o Nordeste é um bom exemplo. A Lubinor, a refinaria do Ceará, produz muito asfalto. A grande produção dela é asfalto. A Renest, em Pernambuco, produz muito diesel e óleo combustível. A Relan produz tudo, mas tem um peso grande de gás de cozinha e gasolina. Então, mal comparando, é como se a gente tivesse uma banca de revista em quadrinho, em Pernambuco, e uma banca de revista, sei lá, automotiva na Bahia. O cara nem vai adiantar ir para a Bahia porque não tem a revista em quadrinho que ele quer. Ele só pode comprar em Pernambuco. Tá entendendo? Então, assim, além de ser... As refinarias se complementam o perfil de produção delas. Então, a não ser que tenha uma onda de construção de várias refinarias no Brasil, ao que está muito longe de aparecer, é muito pouco provável que a gente veja uma concorrência afetando no preço. Um outro exemplo também é um argumento que se dizia quando foi se vender as empresas de gás da Petrobras, as subsidiárias de gás da Petrobras, né? O compromisso até do presidente Bolsonaro, era o compromisso do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, vai baixar o preço do gás para a indústria e vai baixar o preço do gás para o povo. Né? Hoje, nós temos uma realidade completamente diferente do que se cobra em relação ao gás, seja gás natural ou mesmo gás de cozinha. Exato. Então, e foi assim, tudo vendido, né? É isso. Então, assim, o mercado de energia no Brasil, Robson, de petróleo, de gás, de energia elétrica, ele é um mercado por si só, que a gente chama de quase um monopólio natural, um oligopólio natural, ou seja, sempre vão tem muita dificuldade de entrar atores, e sempre vão ser poucos atores que vão operar e trabalhar nesse segmento. Então, assim, é muito difícil que a gente veja concorrência afetando no preço. Então, assim, o que deve acontecer com a Petrobras é o que a gente já está vendo nos outros segmentos. Você deve ter a transferência do ativo público para o privado e a população não vai sentir muita mudança em termos nem de qualidade, que a Petrobras é uma das empresas que produz o melhor tipo de petróleo, de combustível que tem, e também preço. Então, o consumidor provavelmente vai ter pouca vantagem, ou talvez nenhuma, nesse processo. E uma outra coisa muito grave também é o que está sendo vendido de tecnologia criado pelo nosso povo. Né? Está sendo entregue tecnologia, digamos assim, sensacional que foi produzida pelo nosso povo, está sendo entregue também, né? Coisa que não existia em qualquer lugar do mundo. E eu lhe pergunto o seguinte, quando a gente fala o preço do álcool, do etanol, ele também está muito caro. Por quê? Se nós temos condição também de uma grande produção aqui. Porque hoje você tem esse tipo de comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, de comprar cada vez mais álcool dos Estados Unidos se a gente tem condição de produzir aqui. E ainda assim está caríssimo. O etanol tem uma questão importante, que é a seguinte. Primeiro, o etanol é um setor que tem vários atores privados, né, que estão ali o tempo inteiro tentando maximizar o lucro. Então, a cadeia do etanol, o etanol é um tipo de álcool que ele concorre só com a gasolina. Então, o etanol não tem vários, né? São vários tipos de álcool que a gente pode usar. O álcool de cozinha é um, esse álcool em gel que a gente está usando agora por causa da pandemia é outro. O mercado de etanol é um mercado que quase concorre só com a gasolina. Então, o que acontece, Robson? A gente tem mais ou menos uma média aí que, para valer a pena colocar álcool, ele tem que dar um preço de 70% a 75% da gasolina. Então, se você olhar,
o preço do etanol está sempre mais ou menos nessa relação, nessa faixa. Está ali entre 70, então toda vez que a gasolina aumenta, o etanol também aumenta. Então, ou seja, os produtores vão no quê? Bom, quanto é que está a gasolina? Está a R$5, eu vou colocar R$3,50. Está a R$7, eu vou colocar R$5. Ele está ali... Mesmo que para esses fabricantes não tenha, digamos assim, aumentado o custo de produção do álcool, do etanol, eles aumentam porque a gasolina aumentou, que é um outro assalto que o povo brasileiro está sofrendo, né? É isso, exatamente, é isso que acontece. Então, assim, é sempre essa relação, porque ele vai continuar tendo o mercado que ele tem e vai ganhar mais dinheiro por cada litro que ele vende. E, mais uma vez, o povo brasileiro pagando. E por que vocês desenvolveram um estudo através do INEP, desse instituto, que presta serviço, por exemplo, né, de informação, de pesquisas para a Federação Única dos Petroleiros, e nesse estudo mostra que, por exemplo, a refinaria na Bahia foi vendida pela metade do preço. Eu gostaria que você confirmasse ou negasse essa informação e respondesse o porquê, caso seja verdadeira. Olha, sim, a gente fez um estudo que a gente chama, né, em economia de valuation, ou seja, determinar o valor real da refinaria, e usando assim, as premissas que a gente utilizou, a gente traçou 3 cenários, Robson. O cenário mais pessimista, a refinaria valeria em torno de 3 bilhões de dólares. Ela foi vendida por algo em torno de 1,7. Então, ela estaria aí algo em torno de 45%, mais ou menos, no nosso ponto de vista, subvalorizado. No cenário mais otimista, a RLAM valeria quase 4 bilhões. Então, a Petrobras, na nossa avaliação, vendeu a RLAM a um preço abaixo do que ela vale. Evidente, óbvio, que assim, esses estudos você tem que usar uma série de premissas, porque o que você faz para as pessoas entenderem? A gente tenta ver quanto é que essa refinaria vai gerar de dinheiro ao longo do tempo e trazer isso para como se fosse hoje. Então, a gente faz essa conta e vê quanto é que a refinaria vale. Nas premissas que o INEP utilizou, a refinaria está sendo vendida de maneira subvalorizada. E é importante saltar, que não foi só o INEP que disse isso. O BTG Pactual fez um estudo, que no estudo deles, o banco BTG Pactual também está subvalorizado, e o XP Investimentos, também outra agência financeira, também chegou à mesma conclusão. Então, para não dizer que é uma coisa só do INEP, outras instituições chegaram a conclusões próximas a que a gente chegou em relação ao valor da RLAM. Além de ser um crime de lesa pátria, né, me parece que supera em mais de 100 vezes os casos de corrupção que foram detectados até então na Petrobras. Sem dúvida, sem dúvida. E há alguma chance desse tipo de coisa ser revertida em um novo governo que assuma no país? Há alguma chance de que esse crime que está sendo cometido com a Petrobras e com o Brasil, com o povo brasileiro, seja revertido? Olha, Robson, assim, eu acho que vai depender muito até onde esse governo vai conseguir avançar na privatização. Se a gente sair desse governo com a venda de todas as refinarias, com a Petrobras concentrada no pré-sal, é muito pouco provável que a gente consiga ter uma mudança da estrutura do setor de petróleo no novo governo. Nós vamos ter aí vários atores privados já envolvidos, produzindo, coordenando seus mercados. Assim, nós vamos ter, eu acho, vários desafios regulatórios. Pode ser que a Petrobras, ela, em alguns segmentos, que são segmentos que são mais baratos, como distribuição, a Petrobras possa, de alguma maneira, ter um peso mais importante. Mas eu acredito que no setor de exploração e produção e no setor de refino, nós vamos ter daqui para frente uma realidade completamente diferente, que vai ser muito difícil ser revertida. Aí nós vamos chegar lá daqui 2 anos, ó, você pode me convidar de novo, a gente fala das consequências. Mas nós estamos hoje prevendo que é isso. Vamos continuar com preços altos, provavelmente desabastecimento de alguns mercados, e vamos ver se vai valer a pena ou não. E dentro desse quadro que está sendo montado hoje, quais são as perspectivas para o futuro? Né? Seria de mais aumento, de mais prejuízo ao povo brasileiro, ou vai acontecer aquilo que aqueles que defendem a venda da Petrobras tanto dizem, e alguns acreditam, de que o preço vai cair muito dos combustíveis, né? E a gente vai viver uma nova realidade no Brasil liberal?
Olha só, assim, sendo muito objetivo, o que eu acho que vai acontecer no mercado de refino do Brasil? Nós vamos ter mercados agora mais regionais, ou seja, o preço do Nordeste vai ser muito diferente do preço do Sudeste. Vão ser atores diferentes e vai ter uma lógica diferente de determinação de preço. Nós vamos E ter eles não vão mercados... competir entre si. Não vão. Então, assim, as empresas que comprarem a Rilan, a Rinest e a Lupinol vai lá coordenar o mercado de asfalto, a empresa da Rinest de diesel e óleo combustível, enfim. Então, nós vamos ter mercados mais regionalizados, ou seja, não vamos ter mais assim movimentos nacionais, porque não vai ter mais uma empresa coordenando o mercado nacionalmente. Aí, o que pode acontecer perante isso? Quando a gente tem esses atores, eles têm um poder de monopólio privado. Mais ou menos, nós vamos fazer o que os produtores de etanol fazem hoje. Vão colocar o preço mais alto que eles podem para aumentar a margem que eles têm. Então, eles tendem a seguir o preço internacional ou tentar, de alguma maneira, manter esse preço no limite mais alto que possa ser mantido. O pessoal brinca muito de energia elétrica no seguinte, que o Brasil reza para chover, para não ter problema de faltar energia. Eu tenho brincado o seguinte, no petróleo nós vamos rezar para a Arábia Saudita não entrar em guerra. Toda vez que tiver guerra no Oriente Médio, o preço disparar, nós vamos ver o preço crescer aqui. Quando não for uma guerra intencional, né? Porque, exato. Na verdade, o dinheiro não desaparece, ele só muda de lugar. Na hora que há interesse em supervalorizar o dólar e o petróleo, né? Como são pequenos grupos, vamos, como você tinha o Trump antes, vamos arrumar uma briga ali do outro lado do mundo, né? Para disparar o preço, porque quem ganha, né? Somos nós, né? E para finalizar, eu lhe pergunto, Rodrigo, algum país do mundo que esteja planejando o seu crescimento sustentável, o seu desenvolvimento econômico, tecnológico, social, algum país do mundo está tendo o mesmo comportamento que o Brasil, no dia de hoje, em relação a algo tão estratégico que é o petróleo, que é, na verdade, energia? Olha, de maneira geral, não, Robson. Assim, isso é um termo interessante que sempre se usa no Brasil para comparar dois exemplos. Exatamente, né? Unidos. Porque, na verdade, são as duas exceções à regra. Para não comparar são a regra, quem? são as exceções. Comparar quem? Para comparar esse caso brasileiro, que defendem a privatização, eles usam como exemplo os casos americano e britânico, que, na verdade, são os casos que são exceção à regra. São os únicos dois países que têm produção de petróleo importante, o petróleo tem um papel importante para as suas economias e tem um peso do setor privado muito grande. Se você pegar o resto do mundo, se você pegar os países do Oriente Médio, a Noruega, se você olhar para a China, que tem uma produção de petróleo também importante, para a Rússia, todos esses países têm modelos fortemente coordenados pelo Estado, com grande presença de empresas estatais. Então, assim, o Brasil hoje está caminhando para essa exceção à regra. Eu acho que não vai ter tempo da gente falar muito sobre isso, mas, assim, é bom só deixar claro que a estrutura do mercado brasileiro tem nada a ver com o mercado nem britânico nem americano. Os Estados Unidos tem milhões de produtores, várias centenas de refinarias, é um outro mercado completamente diferente do nosso. Então, nós estamos aplicando uma receita de um país que é muito mais desenvolvido e tem uma estrutura da indústria diferente do Brasil. É lamentável. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, Rodrigo Leão, que é economista, coordenador técnico do INEP, esse Instituto de Pesquisa que dá um suporte, né, a diversos setores da economia e também à Federação Única dos Petroleiros, e também pesquisador visitante da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Robson, eu agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado.